Olá, meu nome é Adriano, sou professor aqui da Faculdade de Direito Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e sou um dos coordenadores, junto com a Luana, do grupo de pesquisa Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos. Esse grupo de pesquisa, uma das nossas linhas de trabalho mais importantes é justamente o saneamento rural. Saneamento descentralizado ou saneamento de comunidades isoladas. Justamente por isso, nós organizamos esse bate-papo sobre saneamento rural. E hoje, terça-feira, 20/10, é a nossa primeira transmissão ao vivo. Justamente por isso, estamos bastante felizes com essa transmissão, e nós queremos, nesse evento, queremos que esse evento seja perene, ou seja, que ele dure por muito tempo, que a gente contemple essas 8 palestras esse ano, até dezembro, que o ano que vem nós retornemos com outro conjunto de palestras, porque nós queremos levar esse conhecimento, levar esse tema saneamento rural, nós queremos discutir esse tema saneamento rural, mas também queremos aprender com os convidados que aqui virão. Então, será uma dupla troca sempre. Nós, aqui do grupo de pesquisa, querendo trabalhar, querendo aprender com os convidados e também quem está nos assistindo, aprendendo com convidados tão importantes que virão aqui. Esses convidados são especialistas, atuam no tema, atuam com saneamento rural há um bom tempo, tanto na academia como em atividades práticas, atividades reais. No primeiro momento, que seria esse primeiro ano nosso, ou talvez poderemos chamar a nossa primeira temporada dessa série, não é uma série da Netflix, mas vamos chamá-lo de primeira temporada aí do bate-papo sobre saneamento rural. Os 8 convidados que nós teremos são pessoas que procurarão mostrar a situação atual das comunidades rurais, a situação atual do saneamento rural. Desse modo, nós teremos uma professora discutindo o Programa Nacional sobre Saneamento Rural. Nós teremos na próxima semana a discussão sobre os planos municipais de saneamento e como o saneamento rural está entrando ou não está sendo discutido nesses planos municipais. Nós vamos trabalhar com a alteração do marco legal e como isso está atingindo o saneamento rural. Nós vamos discutir os desafios de levar saneamento à área rural, porque, apesar de ser um tema renegado, por volta aí de 15% da nossa população ainda vive na área rural. São muitas pessoas e nós temos que ter isso como um grande desafio, levar saneamento para essas pessoas, saneamento de qualidade. Nós vamos discutir como que é esse esgoto gerado na área rural. Será que é o mesmo esgoto que é gerado na área urbana? Aqui nas cidades, nós geramos esgoto no único tubo e lançamos na rede de esgoto. Na rede de esgoto pública. Será que no rural é do mesmo modo? Será que é uma separação do esgoto do vaso sanitário, do esgoto da água cinza, que é gerado nas pias de cozinha? O que é feito com esse esgoto? O que é feito com a água que é gerada nas pias das cozinhas? O que é feito com o esgoto que é gerado nos vasos sanitários? Será que aí estão presentes patógenos? Quais cuidados devemos ter com esse esgoto? Como devemos dar um destino adequado a ele? E, por fim, a gente vai discutir algumas experiências práticas, reais, com um convidado que representa a FUNASA. No segundo momento, lá em 2021, que seria a nossa segunda temporada, nós vamos ampliar esse assunto, nós vamos aumentar esse leque de discussões. Nós pretendemos trazer produtores rurais, moradores da área rural, pessoas que atuam na área rural, que vivem nesse meio, na zona rural. Nós queremos entender será que a percepção que nós aqui da academia, ou quem trabalha numa ONG, numa empresa de saneamento, a mesma percepção que esses moradores têm no tocante ao saneamento rural? Então, a gente vai tentar escutá-los em 2021. Nós vamos discutir os aspectos legais, questão do licenciamento ambiental. Será que construir uma única residência eu preciso ter licenciamento ambiental? Será que se eu construir 2 residências eu vou precisar? Será que se eu construir 5, 10? Será que se eu tiver um aglomerado eu vou precisar de licenciamento ambiental para construir um sistema de tratamento de esgoto? Isso nós vamos discutir num dia específico.
Logicamente, discutiremos as tecnologias que podem ser adotadas e, importante, não há somente uma tecnologia, não existe somente um modo de tratar o esgoto, há uma diversidade bastante grande. Há tecnologias antigas, há tecnologias muito novas sendo geradas, e nós vamos trazer pessoas especialistas para discutir essas questões. Nós vamos conversar sobre, por exemplo, fossa rudimentar. Será que aquele buraco escavado no solo, onde as pessoas que moram na área rural, em grande maioria, lançam o esgoto nesse buraco escavado, será que isso aí está sempre errado? É algo que é presente na nossa cultura. Será que isso está errado sempre? Ou em alguns momentos, ou talvez na maioria dos momentos, está correto? Será que é adequado fazer reuso em residências unifamiliares? Será que é adequado pegar água da pia da cozinha e aplicá-la na irrigação, por exemplo, de hortaliças, de alface? Será que é adequado pegar o esgoto do vaso sanitário, tratá-lo e fazer esse reuso? Nós vamos discutir isso também. Teremos um palestrante, um convidado, que vai apresentar a questão do saneamento na Amazônia. Como é levar saneamento para as comunidades ribeirinhas? Como é esse desafio? Como é trabalhar com esses rios imensos que nós temos, que ao mesmo tempo estão em momentos de cheia e outras em vazantes. E, por fim, sempre, tanto nesse ano de 2020 como 2021, nós vamos discutir a gestão de todos esses sistemas. Como as pessoas vão se envolver com isso? Quem será o responsável por gerir os sistemas de tratamento de água e esgoto? Será que é o morador? Será que é a prefeitura? Será que é o companheiro de saneamento? Será que é uma cooperativa? Então, num dia específico, a gente vai trabalhar com isso. Aliás, em diversos dias, nós vamos trabalhar com esse tema de gestão, que é tão fundamental. Não basta instalar um sistema de tratamento de esgoto, é preciso geri-lo. Enfim, nós vamos trabalhar com todas essas questões, discussões, debates, boas palestras, sem dúvida nenhuma, tentando contribuir com essa busca da universalização do saneamento. Importante. Nós queremos fazer isso dentro desse programa aqui do bate-papo sobre saneamento rural em aproximadamente 1 hora. Nós não vamos conseguir ser precisos em 1 hora, mas por volta desse tempo a gente quer encerrar essas apresentações, essa discussão, para ser algo agradável para todo mundo, algo agradável para quem coordena, para quem dá palestra, para os nossos convidados e para o público também. E pensando nisso, hoje, como primeira convidada, nós teremos a Sonari Rezende. A Sonari, eu comentei com ela, acho que a semana passada, desde o começo nós queríamos que fosse a Sonari a primeira convidada aqui desse nosso bate-papo sobre saneamento rural. Tanto é que o objetivo inicial era começarmos na semana passada, nós alteramos a data para conseguirmos se adequar à agenda da Sonari. E vocês vão entender, ao longo dessa apresentação que ela fará, por que ela é tão importante nessa abertura. A Sonari era professora do DESA, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse departamento tem uma série de professores lá que, sem dúvida nenhuma, são referências no Brasil e no mundo. Tem uma série de livros que eles produziram, série de artigos, série de textos, que, sem dúvida nenhuma, embasam aí a cultura do saneamento, a educação e saneamento de diversas pessoas, em diversas universidades do Brasil e até mesmo do mundo. A Sonari, ela atua na área de saneamento básico, no âmbito das políticas públicas, com foco na gestão e prestação de serviço, na participação e controle social, mas ela tem especial interesse nas populações rurais e periurbanas. A Sonari atuou na coordenação adjunta do Programa Nacional de Saneamento Rural e também no Plano Nacional de Saneamento Básico, ou seja, tem um conhecimento bastante amplo aqui que nós podemos explorá-lo. Eu comentei que o nosso objetivo é 1 hora. Não tenho dúvida, se nós ficássemos aqui um dia inteiro, acho que não conseguiríamos esgotar esse conteúdo junto com a Sonari. Mas a gente acredita que, no outro momento, a Sonari poderá voltar e a gente retoma esse assunto. Mas hoje teremos a Sonari para falar nessa 1 hora sobre esse tema tão importante. O Programa Nacional de Saneamento Rural.
a construção, a formulação desse programa. Sonali, muito obrigado por ter aceito aí participar aqui como nossa primeira convidada, e agora o tempo é todo seu aí para a sua exposição. Muito obrigado. Obrigada, Adriano, pela acolhida aí tão generosa e por ter me concedido a honra, né, de abrir essa série Bate-Papo sobre saneamento rural. Tem realmente muito assunto, né, sobre saneamento rural, então eu desejo que esse bate-papo tenha uma vida longa, né, que a gente possa se reunir aqui muitas e muitas vezes para falar de um tema que é essencial na nossa vida e que, enfim, vai nos conduzir a um aprendizado muito maior, né? Então, muito grata, né, pelo convite e vamos lá, vamos falar, né, sobre... Vou começar a apresentação. Então, a ideia é realmente falar sobre a formulação do Programa Nacional de Saneamento Rural e, dentro dessa apresentação, falar sobre o que é o programa, por que ele foi criado, para quem ele se aplica, como foi a sua formulação, como se previu a sua implementação e alguns dos desafios contemporâneos. Então, o que é o Programa Nacional de Saneamento Rural ou Programa Saneamento Brasil Rural, né, que é o nome com o qual ele foi lançado em dezembro de 2019. É um programa do governo federal para os próximos 20 anos, coordenado pela FUNASA. Ele foi formulado numa parceria entre a UFMG e a FUNASA e contou com a participação de diversos atores ligados ao saneamento rural. Ele tem como marcos referenciais os princípios de direitos humanos, a água, esgotamento sanitário. Ele se pauta no princípio de promoção da saúde, da erradicação da extrema pobreza e do desenvolvimento rural solidário sustentável. E por que o Programa de Saneamento Rural foi formulado? A partir de um contexto favorável para a institucionalização e também para a criação, né, de um marco legal para o setor, com a Lei 11.445, de 2007, que instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico, exatamente prevendo, né, a importância que o planejamento assume no contexto da gestão, né, para que o saneamento avance. O Plan-SAB, ele foi pensado a partir de três pilares, né, 3 programas, sendo o Programa de Saneamento Rural um deles. Então, os objetivos do PNSR são rever o quadro de priorização de investimentos, atraindo-os para as áreas rurais, reduzir o déficit de cobertura, considerando-se as especificidades locais, ordenar, articular e desfragmentar a atuação do Estado e buscar a universalização do acesso, através de estratégias que garantam equidade, integralidade, intersetorialidade, sustentabilidade e participação social, que são princípios que estão presentes no nosso marco legal, né, e que tem um fundamento humano essencial. E como o PNSR foi formulado? Então, a premissa básica de formulação é o incentivo à interação e ao diálogo. Então, diversos atores envolvidos com o saneamento rural foram conectados a partir das teias do PNSR. Então, gestores públicos, federais, estaduais, municipais, especialistas e pesquisadores, né, da academia, organizações da sociedade civil, população, todos se encontraram e se abriram para a possibilidade de estabelecerem trocas de saberes, disponibilidade de se doar em momentos de debates, muitas vezes acalorados, né, de tensão, né, para que pudesse ser evidenciada a real necessidade das populações rurais. E
a primeira questão que se configurou foi exatamente essa, né? Para quem o PNSR estava sendo pensado? Né? Então, nas nossas coletas de dados, nas nossas oficinas, no nosso processo participativo e colaborativo, nós podemos alcançar essa variedade, né, de perfis populacionais que existem no nosso país, tá? Com culturas, identidades, valores ancestrais muito diferentes, né? E que colocam como muito importante as raízes, né, a transferência intergeracional nas práticas sanitárias. Então, é lugar de povos originários, né, muitas populações indígenas, povos tradicionais, que vivem do extrativismo, que vivem da agricultura, da pecuária, da pesca, e que produzem a própria vida nos territórios. Né? Então, foi um aprendizado muito importante, principalmente a partir de discussões com o Grupo da Terra, né, que é um movimento organizado e muito voltado para questões relacionadas com os territórios, né, com as demandas das pessoas que vivem nos territórios, que eles, né, não gostam de chamar de rurais. Né? E para quem, né, para se definir para quem o PNSR seria formulado, os aspectos ambientais foram assumidos como essenciais, né, em função do nosso país ter 6 biomas, então nós temos aí uma variação da extrema escassez para extrema abundância de água, climas muito diversos, também do ponto de vista socioeconômico, uma desigualdade muito ampla, né, que faz com que exista uma diferença no acesso a serviços de saneamento para pessoas que têm pouca escolaridade em relação a pessoas que têm muita escolaridade, ou em função da cor da pele, em função da renda, também aspectos de gênero, né, foram muito marcantes, né? Essa já é uma questão sensível, independente do contexto, seja urbano, seja rural, porque as mulheres elas assumem um papel de destaque, né? Elas são protagonistas do lar nos temas ligados ao saneamento, mas nas áreas rurais essa dimensão da dedicação é ainda maior, tendo em vista que o acesso tende a ser mais difícil, né? E as mulheres muitas vezes não têm tempo para se dedicar à própria formação, ao desenvolvimento, a outras atividades laborais fora do domicílio, que proporcionem a geração de renda, né, para a família, como mostrado na rotina dessa moradora do Seringal, Vila Nova, no Acre, né? Olha a rotina dela: acordar e cuidar da própria higiene, preparar o mingau do bebê, a refeição do casal, lavar a louça, limpar a casa, cozinhar, buscar água na cacimba, cuidar do filho, lavar a louça, lavar as roupas, buscar água na cacimba, dessa vez com o companheiro, né, para trazer uma maior quantidade, limpar o quintal, tomar banho no igarapé, jantar e dormir. Né? São muitas tarefas. A questão da limpeza, a questão da coleta da água está presente aí e toma todo o tempo dessa mulher. Também os aspectos demográficos, né, que nitidamente comprovaram um país, né, onde existem rurais com um isolamento pronunciado, né, com estradas como essas aí, que a foto está mostrando, e um outro rural que está aqui, ó, nas franjas da cidade, tem toda a característica de rural, mas está exatamente num contexto urbano. E, a partir dessa visão, e tendo em conta os dados do IBGE, que são os dados utilizados como referência, né, os dados mais desagregados possíveis sobre o saneamento, relativos a setores censitários, nós
a partir de estudos, né, de especialistas, pensamos numa redistribuição desses setores censitários de modo a rever essa característica de ruralidade deles, né? Então, o IBGE, ele caracteriza áreas urbanas e áreas rurais, a partir desses setores censitários. Então, no PNSR, a partir de uma discussão que envolveu a densidade demográfica, critérios de vizinhança, houve uma redistribuição de setores censitários urbanos, parte deles se tornou rural, assim como, né, outros setores censitários, originalmente urbanos, que também, né, têm todas as características de rurais e foram adaptados, né, e foram reclassificados como rurais. Então, nós chegamos em 21% da população brasileira em 2010 como população rural, né, diferente aí dos 15%, 16% que o censo demográfico enuncia. Então, são quase 40 milhões de habitantes vivendo em áreas rurais no ano de 2010. Né? Só um detalhe é que, apesar da defasagem dessa fonte de informações do censo demográfico, né, ela é a melhor fonte para a gente trabalhar dados nessa desagregação. Né? Então, foi a única possibilidade, né, tendo em vista que o próximo censo só ocorrerá em 2021. Bom, e aí, olhando para um panorama, né, ainda desses dados do censo demográfico, a gente percebe muito claramente as diferenças em termos de ações de natureza coletiva e individual, né? Então, obviamente, predominam aqui nessa primeira coluna, que são setores urbanos, pós-reclassificação do PNSR, então predominam rede, né, de abastecimento de água, rede coletora de esgotos, né, resíduos coletados, enquanto aqui nessa última coluna, né, que são domicílios dispersos no território, a gente já observa uma presença maior, né, em termos de abastecimento de água de poço ou nascente, e aqui essa faixa laranja, né, que são outras formas consideradas precárias, né, por natureza, insuficientes para atender a demanda. Em termos de esgotamento sanitário, a grande maioria atendida por fossas rudimentares, né, uma ampla disposição no próprio ambiente, tá? Em termos de manejo de resíduos sólidos, uma grande hegemonia da queima desses resíduos, tá? E aqui essas faixas intermediárias mostrando também, né, tendências diferentes em relação a grupos, né, de domicílios agrupados em setores censitários com características similares. Então, a partir daí, a gente pode pensar na oferta, né? Como caracterizar a oferta do atendimento por serviços de saneamento pelo PNSR. Então, a partir de 4 grupos, né? Então, o primeiro deles relacionados a aglomerados próximos de áreas urbanas, cujas soluções sanitárias são influenciadas pelas praticadas nesses lugares, né, urbanos próximos, os aglomerados mais adensados e isolados, com maiores economias de escala e ações coletivas organizadas, também com modelo de gestão já estruturado, aglomerados menos adensados e isolados, onde coexistem práticas individuais e coletivas, né? A gestão tende a ser menos organizada, né, pela presença de técnicos, né, e necessitam de um apoio externo maior, e sem aglomeração, podendo estar próximos ou isolados de áreas com aglomerações. Então, as ações individuais aí predominam, né? As práticas coletivas, elas podem ocorrer a depender da distância, né, desses domicílios de áreas com aglomerações. Bom, e como foi pensada a implementação do PNSR? Então, como base, a gente já partiu desse tripé, dos eixos estratégicos do PNSR, que é caracterizado pela educação e participação social,
tecnologia e gestão, né? Sendo esses dois representantes das medidas estruturantes, né? Aquelas medidas essenciais para que as tecnologias, que são as medidas estruturais, elas se tornem perenes e sustentáveis, né? Então, ficou muito clara a importância de tornar esses 3 elementos indissociáveis, né? E pensar na perspectiva da intersetorialidade, né, para sua manutenção. Por quê? Porque outras áreas que têm interface com o saneamento, né, também precisam ser consideradas, precisam ser mobilizadas, integradas, para que essa integração entre medidas estruturais e estruturantes possa ocorrer. E aí a matriz tecnológica, conectada com os requisitos de gestão, ela parte de condicionantes ambientais, demográficos, culturais e socioeconômicos, podendo ir para soluções individuais ou coletivas, né? E elas podem estar restritas ao ambiente domiciliar, naqueles domicílios que estão dispersos no território, e aí a gestão, né, a operação, ela vai estar muito relacionada com a família, né? O usuário, o operador domiciliar. No âmbito comunitário e local, né? Então, aí, nesse caso, uma pequena comunidade, né, tem a necessidade de ter um operador local atuando, né? Obviamente, tendo uma relação com usuários, operadores domiciliar, trocando experiências, trocando saberes, compartilhando informações. E ainda um outro âmbito, que é o âmbito da sede municipal, né, ou de outro ente federativo, que também pode entrar aí, né, nesse jogo, né, da gestão, da tecnologia, porque esse âmbito é composto pelo gestor público, administrativo e técnico, né, que tem suas relações aí, que tem que estar sempre ativas, e que se relacionam também, né, apoiando os operadores locais e os operadores domiciliares, ou seja, não dá para se pensar em matrizes tecnológicas se a gente não pensar nessa operação, nesses requisitos de gestão para esses serviços, né? Então, aqui, um exemplo de uma matriz tecnológica do PNSR, de abastecimento de água, solução coletiva, né? Então, a gente tem aí a captação a partir de manancial superficial ou subterrâneo, né, seguida da adução, do tratamento, da distribuição, enfim, alguns tipos, né, de algumas possibilidades para essa solução coletiva de abastecimento de água, né? Mas se a gente olhar aqui no detalhe, né, a escolha do manancial ela deve ser tomada em conjunto com a população, né? Então, por exemplo, o manancial subterrâneo, ele tem que tipo de requisitos de operação? Limpeza da área do entorno, monitoramento das condições físicas e estruturais da captação, monitoramento das condições de funcionamento das instalações e equipamentos de captação, ou seja, tem as funções específicas, né? Se ele tiver numa comunidade, tem que ter um operador para cuidar. Assim como várias das outras etapas relacionadas a esse tipo de solução. Aqui uma solução individual, né? Da mesma forma, o tipo de manancial disponível vai indicar o fluxo aí da solução e o tipo de tratamento. Então, no caso da solução individual, a família tem que ser envolvida no processo, né? Ela tem que receber orientações e dispor do apoio de um operador local, né? Então, por exemplo, no caso de água de chuva, há requisitos que tem que ser de operação que tem que ser assumidos pelas famílias, né? Como a limpeza do telhado, das calhes, o descarte das águas das primeiras chuvas, assegurar a proteção física para evitar contaminação, verificar a presença de vetores, tomar providências devidas, né? Ou seja, no caso das soluções individuais, né, as famílias, elas assumem responsabilidades, é importante que se mencione isso, mas isso não significa que esse processo vai se caracterizar pela autogestão, né? Porque o que o PNSR propõe é que haja essa interação entre os atores,
né, a família não vai estar sozinha, ela vai ter o apoio dos outros atores, né, enfim, vai ser uma rede que vai se estabelecer, né, na prática. E, para que isso ocorra, o eixo estratégico educação e participação social é absolutamente essencial, né, porque esses atores que têm perfis distintos, eles vão requerer processos formativos distintos, né? Então, existem possibilidades de se adquirir conhecimento, de se construir conhecimento de diversas formas, né? Tem o conhecimento que é informal, que é adquirido por meio de diálogo, de observação, né? O não formal, né? Cursos de capacitação, seminários, oficinas. O formal, né? Que é a escola que provê. Então, né? Todos esses veículos de educação atuando no sentido de mobilizar as pessoas, né? Fazer despontar a participação social entre os usuários dos sistemas, né? E tornar as pessoas ativas aí na sua função de usuário. E, por outro lado, né, fazer com que os operadores locais, com que os técnicos, com que os gestores públicos, eles, além de aprender, né, a realizar essa troca, né, essa relação mútua importante, eles adquiram cada vez mais conhecimento especializado, né, a forma, a pedagogia exata, né, para transformar isso numa linguagem simples que promova um diálogo horizontal com a população. Então, isso tudo fundamental. E como é que foi pensada a implementação do PNSR? Então, na perspectiva mais ampla da gestão do programa, né, primeiro, foram previstos investimentos, né, para os próximos 20 anos de aproximadamente 219 bilhões de reais. E o programa, né, a gestão dele, ela foi pensada a partir de fóruns, né, o Fórum Gestor Executivo no nível nacional, no nível estadual e regional, fóruns técnicos de educação e participação social, e também no nível municipal, né, fóruns envolvendo municípios e comunidades. Então, assim, sempre na base do diálogo, dos encontros, das trocas. Tá? Ah, mas como é que na prática isso se viabiliza? Bom, isso é uma proposição, né, pensando que para vencer essa inércia com a qual nós nos confrontamos, né, de séculos de atraso em termos de saneamento rural, né, a possibilidade real de sair dessa inércia é a partir desses encontros, dessas trocas, dessas discussões, ou seja, precisa de vontade, né, para isso acontecer. Tá? Então, acreditando nisso que o PNSR foi criado. Bom, o contexto atual, a gente observa uma fragmentação ainda muito significativa, né? O rural ainda é preterido, em grande medida. Há uma atuação prestada e regulada muito limitada nesses territórios. Há uma negação da responsabilidade sobre o saneamento em áreas rurais, que é quase cultural, né? Inclusive, assim, enfim, não há nem uma dificuldade em assumir, né, isso por parte dos gestores públicos, né? Simplesmente eles assumem, olha, a atuação se restringe a áreas onde existe economia de escala, onde não existe, né, não conseguimos, não podemos, enfim, como se isso não fosse uma responsabilidade, né, do Estado, né, promover ações de saneamento indistintamente. Há dificuldades a serem vencidas, né? A priorização do abastecimento de água em detrimento das outras ações é uma dessas dificuldades, é um desafio de difícil solução, né? Porque esses problemas que a gente tem de geração de esgoto, de degradação ambiental, está muito relacionado com esse aumento da oferta de água. Há um esvaziamento atual, né, esfera de participação e controle social, então, né, os movimentos sociais não estão conseguindo se reunir,
enfim, né, estão desmobilizados, e isso dificulta bastante o contexto do saneamento rural. E há um novo marco legal, né, que é a Lei 14.026, que traz implicações sobre saneamento em geral e especificamente sobre saneamento rural. Então, tem novidades aí que, né, podem impactar o saneamento rural. Bom, nós precisamos avançar. Quando eu falo nós, né, eu estou me referindo a todos os atores, né? Eu, como acadêmica, o governador, o presidente, o prefeito, o cidadão comum, enfim, todo mundo, né? Como? Integrando os territórios, né, na perspectiva dos eixos estratégicos. Então, tecnologia é individual e é coletiva, né? Sem essa de priorizar a economia de escala. Nós temos que atender a todos. Então, se é possível atender a partir da sede municipal, que seja, assim seja, se for viável, se for melhor, né, mais seguro. Se não, pensar em outras formas de atender, né, a população rural. E usar, né, gestão, critérios de gestão e de participação em controle social e educação para isso. Buscar engajamento e diversidade dos atores também, do processo decisório, né? Que seja um processo onde as pessoas se encontrem, onde elas possam debater, onde elas possam colocar seus pontos de vista, onde elas possam ser aceitas, independente de pensarem diferente, né? Porque pensar diferente faz com que um pensamento único, né, ele seja contestado. E muitas vezes esse pensamento único, que não tem que existir mesmo, né, ele está numa direção errada. Então, que aconteça o debate, que ele envolva a maior quantidade de atores possíveis. E que a articulação do Estado, da universidade, da sociedade se torne uma realidade, né, e que a democratização da informação e os meios de acessá-la, né? Então, quando eu falo meios, uma linguagem simples, uma linguagem que não precisa ser rebuscada, ninguém precisa falar difícil, ninguém precisa de ficar trazendo tecnicalidades o tempo todo para se fazer compreender ou para se fazer respeitar, né? Que isso possa acontecer, entre muitas outras coisas, para a gente poder avançar. Bom, é isso, né? Tem algumas referências aí que eu utilizei. Muito obrigada pela atenção e fico aí à disposição para a conversa, né? Para a conversa rolar. Olá, obrigado, Sonali. Muito interessante, acho que conseguiu ser conciso e apresentou essa visão geral do PNSR, do Programa Nacional de Saneamento Rural. Sonali, eu vou iniciar aqui com uma pergunta. Também eu gostaria de apresentar a Isabel, também está contribuindo aí conosco. A Isabel, ela vai ficar responsável aí por coletar as questões que estão sendo apresentadas no canal do YouTube. Quem está assistindo, não tenha vergonha, faça os questionamentos, aponte suas dúvidas e se exponha para a discussão. Ao longo, acredito, da apresentação, também que está dando apoio para nós aqui, o Raul, ele foi lançando alguns links que a Sonali até apresentou no final das referências dela. Então, quem tiver interesse, curiosidade, quiser estudar ou quiser aprender sobre esse tema, tudo isso está disponível e ficará disponível. E, Sonali, partindo, parece simples, né? Você falou durante meia hora, por volta aí de 20 a 30 minutos mesmo. E aí parece que é tudo conciso, está muito claro, muito fácil, parece, a apresentação sua. No entanto, só queria que você falasse o que dispêndio teve para fazer o PNSR. Quanto tempo isso aí durou? Quantas pessoas foram envolvidas? Porque recentemente, acho que é importante essa discussão, porque recentemente acho que a gente teve um ministro da Educação que comentou que nas universidades, principalmente nas universidades federais, ele tomou como régua o número de aulas que a gente dá na universidade e falou que a gente era muito ocioso. Dentro desse tópico, você expor a dificuldade que é fazer isso, o tempo, o gasto de energia que você teve nessa coordenação aí. Bom, é a primeira vez que alguém faz essa pergunta, né?
E, enfim, te agradeço. Eu acho que é um momento realmente da gente valorizar essa atuação, né, que, enfim, envolve a vida toda, né? Ou seja, não fica restrita só àquele ambiente da universidade. E assim, foi um processo que ele se iniciou em 2015, tá? Em setembro de 2015 foi o start, né, do processo de formulação do programa, né, do estudo de formulação do programa pela UFMG, coincidiu com o nascimento da minha filha, da Helena, e aí o momento de amamentar foi dividido aí, né, com os trabalhos duros, né, de se pensar num marco teórico, metodológico, de seleção de atores, né? Então, pensem como é importante trabalhar com um coletivo engajado de pessoas, e foi o que aconteceu desde o início, né? Então, a FUNASA, uma parceira muito importante nesse processo, que conseguiu mobilizar muitos setores para se juntarem a nós, acadêmicos, para o desenvolvimento do Programa Nacional de Saneamento Rural. Então, assim, eu não vou saber te precisar quantas pessoas foram, mas eu sei que tem essa contagem, né? O João Luiz, que também era da comissão coordenadora, ele já fez esse levantamento junto com a Laís, e eu ouso dizer que, enfim, né, se a gente for considerar todas as oficinas realizadas, todo mundo que participou, oficinas regionais, nacional, enfim, todos os estudantes, né, todo o pessoal da FUNASA que participou, a gente tem aí quase 500 pessoas, né, participando. E foi graças ao PNSR que a gente se conheceu, né, que a gente pôde ter contato aí via Isabel, que participou de uma dessas oficinas, né? E, assim, um processo intenso, realmente, onde a gente teve que se lançar nos territórios, viajar muito para conhecer, então, muita gente trabalhando, muita gente se dedicando, e, paralelamente, né, como você bem falou, né, a gente trabalha pouco, dando aulas, né, o tempo todo, com a mesma carga de ensino, de pesquisa, né, e atividades administrativas, tanto eu quanto os meus colegas, professores, muitos voluntários, né? Então, assim, é por isso que eu acho que esse projeto e esse programa, ele ficou marcado para tantas pessoas, né? Porque ele foi uma construção coletiva e colaborativa, que contou com a participação de muita gente. Então, é legítimo, ele acabou fazendo parte da identidade das pessoas, né? Por isso que eu boto muita fé, né, que ele, de fato, vai sair aí do papel, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Legal. Isabel, tem alguma pergunta? Oi, gente, eu tô com um problema de vídeo, mas vou tentar pelo áudio. Tem várias perguntas, as pessoas estão se manifestando bastante no chat, e uma das perguntas que está surgindo bastante tem a ver com o novo marco legal. Quais seriam os impactos do novo marco legal no PNSR, quais os prós e contras desse marco legal na implantação do PNSR. Alguém comentou que em webinars a ANA, Agência Nacional de Águas, teria citado que não irá regular as áreas rurais, então seria a FUNASA responsável por essa regularização. E se o valor de 219 milhões que você mencionou, bilhões, né, que o PNSR precisa para implementar as ações, já está inserido no montante que o governo federal tem falado, de 700 a 800 bilhões para a universalização do saneamento. Então, acho que a gente podia começar por isso. Então,
Bom, então, em relação ao marco legal, né, a Lei 14.026, enfim, tem mudanças significativas, então, vou começar falando por essa, né, da ANA, né, que agora vai ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, ela vai ser o ente regulatório, né, do saneamento básico, enfim, coloca que essas normativas, né, elas não serão obrigatórias, mas, né, existe, obviamente, para quem descumpri-las, um veto em relação à obtenção de recursos provenientes do governo federal, né? Então, é como se fosse, tá? E, enfim, não vai regular áreas rurais, mas a gente entende que a área rural é muito mais ampla do que se coloca, né? Eu considero que essa mudança, ela traz impactos para o saneamento rural na medida em que o BNSR ele pensa o saneamento num âmbito global, né? Dentro do município ou dentro de um território mais amplo, né? Sem essa segmentação de que tem o saneamento urbano e o saneamento rural. Então, isso está muito claro, né? De que tem que haver uma integração dentro do território. Que esse tripé formado pela educação, gestão e participação social é que vão mobilizar essa integração. Então, se já começa essa segmentação aí de cima, né, pelo ente regulador, já dá o tom, né, de dicotomia, tá, que exatamente representa o status quo, né? Eu acho que a ANA ainda está em fase de desenvolvimento, né, dessas normativas, enfim, não temos ainda, não sabemos ainda o que vem pela frente, tá? Mas o saneamento rural, de qualquer maneira, ele sim, né, cada vez fica mais claro que ele fica a cargo da Funasa, né? Claro que a gente observa também que a Funasa, ela está tendo problemas, porque pouco pessoal, muita gente se aposentando, né? Então, tem desafios aí em relação a esse órgão também, que a gente sabe da importância dele, da capilaridade dele, mas, enfim, né? Precisa vencer alguns desafios. Em relação à gestão, né, tem um ponto importante também, porque a lei, essa nova lei, ela estabelece uma premissa aí de competição, né? Então, antes, com a antiga lei, era possível que a gestão fosse de responsabilidade de associações, né, a partir de instrumentos mais simples, né? Termos de cooperação e etc. Né? Agora, com a nova lei, é só contrato por meio de licitação pública, né? Inclusive em áreas rurais. Tá? Então, aquilo que antes, né, condomínios, comunidades menores, né, existia a prestação de uma figura aí, de uma cooperativa, de uma associação, né? Agora está vedado, né, pelo novo marco legal, isso não é possível. Então, enfim, eu até acredito que na prática isso não vai acontecer, né, porque, obviamente, já não existe um interesse, né, esse interesse a gente entendia que ele deveria ter sido estimulado, né, e não nesse clima de competição aí, de segmentação. Então, de fato, traz aí uma dificuldade maior, né, para as áreas rurais. Em relação ao recurso, aos 219 bilhões, sim, né, eles estão contidos aí nesse montante que foi apresentado na revisão do PLAN-SAB, do Plano Nacional de Saneamento Básico, né, que foi, durante a revisão, né, houve uma integração entre as equipes da Funasa
enfim, nós, né, parceiros da UFMG, e do então Ministério das Cidades, né, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, né, para a gente caminhar juntos. Tá? Então, sim, né, é uma previsão que está dentro desse montante estimado aí para o saneamento como um todo. Eu acho que respondi, né? Sim, sim. Sonari, uma outra questão. Depois a gente bate bola, daí volta para a Isabel. Num momento, você discute essa questão de como seria essa aplicação do programa. Uma pergunta, a autogestão, quer dizer, imagine alguns casos que a gente tem vistos em diversos municípios, mesmo aqui na nossa região. Instala-se a tecnologia, de repente uma pessoa, a prefeitura, enfim, alguma entidade entra em contato com alguns moradores rurais, afirma que está errado o que ele está fazendo, instala uma dada tecnologia e desaparece. Quer dizer, isso, digamos assim, deixa-se como uma espécie de uma autogestão. E, ao mesmo tempo, eu queria que você comentasse isso e também uma outra questão que você fala, por exemplo, de um operador local. Supondo um aglomerado de 20 famílias, 20 residências ali. Quer dizer, cada família teria uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, teria um operador local. Quer dizer, alguém seria alguém desse próprio aglomerado que teria essa função de um operador local ou seria uma pessoa externa? Como seria isso? Deixa eu só complementar com outra pergunta que tem a ver com isso, daí a Sonali já responde junto. Ok. Pode ser? Claro. A Caroline pergunta se, no caso da solução individual, se a família seria responsável pelo custo do processo, incluindo esse custo de gestão e de operação, ou se o poder público também seria responsável. Então, a Adriano pergunta sobre o sistema coletivo e a Caroline sobre a gestão do sistema individual. Tá, então eu vou começar pela autogestão, né? Então, essas soluções que são implementadas nas áreas rurais e que, enfim, são, de certa forma, colocadas lá e o técnico, né, que entende da solução se retira, né? Se naquele contexto existe uma pessoa, né, que conseguiu assimilar minimamente como é que aquilo ali funciona, aquilo pode até dar certo, enfim. A gente sabe, né, nós que somos da área técnica, a gente sabe que essas soluções, de fato, elas precisam ser monitoradas, né? Elas têm requisitos básicos que precisam ser contemplados. Então, quando eu falo de uma pessoa que entenda o funcionamento, né, eu estou falando de uma pessoa que saiba manejar, que se dispõe a manejar aquela solução, né? Então, a gente sabe que existe esse tipo de situação, né? Em grande medida, essas pessoas, né, que assumem essa responsabilidade, existem formas variadas de apoio a esses agentes locais e principalmente para abastecimento de água, né? Coloca uma bomba para funcionar, enfim, fazem determinados reparos, né? Para o esgotamento sanitário menos visível esse tipo de situação, né? Ao contrário, que a gente já se deparou muito com soluções realmente que foram implementadas e que foram abandonadas, né? Mas para a água costuma funcionar, a autogestão. Então, claro, né, que está muito longe de ser o ideal, mas pela necessidade das famílias de ter essa solução, né, acaba dando jeito da coisa funcionar. Agora, está certo? De jeito nenhum, né? Porque nós estamos trabalhando sob premissas universais de direitos humanos, de promoção da saúde. Então, é por isso que a gente quer integrar os usuários, que vão ter seu papel, os operadores, que também vão ter o seu papel, né? Então, por exemplo, numa comunidade pequena, por que não um operador local, né, que vai ter uma remuneração, que vai ter uma capacitação, um treinamento, vai estar em constante contato com gestores
municipais, técnicos, né? Então, vai estar sempre aprendendo, vai ter um interlocutor, né, para falar sobre os problemas que está vivendo. Esse operador local, ele pode ser capacitado, inclusive de forma a ter uma facilidade para se comunicar com os vizinhos, com os usuários, né, para que todo mundo cumpra seu papel. A gente sabe que nós, usuários, a gente tem um papel preponderante, seja na cidade, seja no campo, em qualquer lugar, a gente tem um papel essencial para as soluções de saneamento funcionarem bem, né? Vou dar um exemplo para vocês. Agora eu estou orientando uma dissertação onde a gente está pensando, um estudante está desenvolvendo um joguinho para computador, né? Para difundir a ideia de que não se deve jogar em equipamentos sanitários, porque isso causa um problema de entupimento nas redes, e isso aí, né, vai trazer problemas nas ETs, né, usando celular, usando joguinho, né, que os jovens gostam tanto de ter aí como opção de lazer. Então, assim, nós estamos falando dessa democratização da informação, dessa comunicação que é muito importante. Agora, pode ser da própria comunidade, pode ser de uma comunidade vizinha. Esse arranjo aí da gestão, né, ele tem que ser definido dentro do contexto local, né, tem que ser de uma forma bem dialógica e os interessados, né, de certa forma, tomando parte nisso aí para pensar qual que é a melhor solução. Em relação à pergunta da Caroline, sobre se as soluções individuais, elas também foram contempladas pelos investimentos necessários, né, que foram calculados, estimados pelo PNSR, sim. Tá? A gente estimou o déficit nas 4 componentes de saneamento básico e os custos eles foram pensados para reduzir amplamente esse déficit, seja em soluções individuais, seja em soluções coletivas. Tá? Então, tá sim, contemplado, sem dúvida nenhuma. Legal. Só mais uma pergunta da Isabel, se ela quiser, ela pode complementar também. Vocês fizeram dentro do PNSR essa matriz tecnológica, que até você acabou apresentando. Isso deve ter sido um desafio bastante grande criá-la, né? Então, a pergunta é como foi a criação dessa matriz, essas tomadas de decisões, qual é o sistema mais adequado, como pode se tornar isso aí mais sustentável, quer dizer, nessa prática? As matrizes, elas foram pensadas a partir de grupos específicos das 4 componentes do saneamento. Então, cada grupo teve aí comissões, né, coordenadoras, para poder pensar em uma estratégia, né, para, a partir do panorama atual de cada componente, né, então, olhando para a situação do esgotamento sanitário, por exemplo, com os olhos dos pesquisadores de campo, né? Nós tivemos aí pesquisadores de campo que estiveram em 15 localidades rurais, 2 terras indígenas, né? E que trouxeram dados mais aprofundados sobre essas realidades, né? Sobre as diferenças existentes. Então, a partir do olhar desses locais, né? Do panorama estabelecido, cada grupo de especialistas começou a pensar em estratégias para se compor essa matriz tecnológica, para pensar quais fatores seriam os condicionantes da decisão acerca da solução. Também, como que a partir dessas soluções, né, quais seriam os requisitos operacionais, né, relacionados a cada uma dessas soluções, dos diversos atores, né, que foram mencionados. Então, isso rendeu, viu, gente? Porque foram, assim, oficinas específicas para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, com diversos
atores, né, chave nesses processos relacionados implicitamente aí aos componentes. Então, além de acadêmicos, também técnicos, né, gestores públicos, né, enfim, uma variedade de funcionários, pessoal técnico da Funasa e de outras empresas também de tecnologia, né? Então, a gente contou com uma participação bem variada e pensamos nessa matriz tecnológica a partir dessas discussões, né? Sem, obviamente, esgotar, né, todas as soluções, mas buscando aquelas soluções que, de fato, elas atendam às premissas básicas de adequação, enfim, que atendam às normas técnicas, que garantam segurança para as pessoas, o atendimento adequado, tá? Então, na nossa matriz tecnológica, né, a gente pensou dessa forma. E também, assim, tem soluções que são complementares, por exemplo, a água de chuva, né? A gente considera que para uma família ter atendimento só com água de chuva, né, é uma condição insuficiente, inadequada. Então, tem que haver uma outra fonte de água complementar, né? A água de chuva vai ser para o uso mais nobre, a outra fonte, por exemplo, para limpeza, higiene. Então, trabalhando também com essa conjugação de técnicas, né? Mas, enfim, né, foi um processo bem dinâmico, né? Mas que nós gastamos bastante tempo, né, para elaborar. Enfim, dialogamos também com vocês aí da Unicamp, né? Foram nossos parceiros nessa discussão. É isso. Isabel, você que participou das oficinas, tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Tem um comentário da Natália Roland, que fala que só quem participou da formulação do Programa Nacional de Saneamento Rural sabe o nível de trabalho e o comprometimento de todo mundo que esteve envolvido. Eu tive lá numa das oficinas, inclusive, né, onde a gente se conheceu, Sonali, foi muito incrível essa colaboração, né? E aí, a respeito dessa matriz tecnológica que você estava mencionando, a Marta pergunta se numa área rural, por exemplo, pertencente à Mata Atlântica de São Paulo, ela pode ter o mesmo tipo de sistema que uma área do Espírito Santo? Ou seja, como que a matriz tecnológica que vocês geraram pode ajudar na escolha dessas tecnologias? E tem outra pergunta que tem a ver com isso, que pergunta assim, quais são os impactos que o Programa Nacional de Saneamento Rural teve desde a sua criação? Vocês já conseguem observar algum impacto nesse sentido? Bom, eu vou começar respondendo a pergunta da Marta. É o seguinte, a gente pensou, né, em peculiaridades territoriais, o bioma, de certa forma, nos ajudou, né, a pensar nesse fluxo das soluções, mas, né, tudo vai depender muito, né, no caso do abastecimento de água, da disponibilidade hídrica, né, se a captação vai ser no manancial superficial, tá? Se ele está próximo, qual que é a qualidade dele, qual que é o requisito de tratamento, né? Se não, né, se a disponibilidade é de uma água que vai estar profunda, né, no aquífero subterrâneo, né? Então, assim, tem algumas especificidades maiores, de fato, para a região semiárida do Brasil, né? Dada a característica de escassez, de extrema escassez, por vezes, de água. Em relação ao esgotamento sanitário, vai depender muito do tipo de solo, né? Porque as soluções estáticas, elas têm sido culturalmente adotadas, né?
as fossas, né? Muito embora o que a gente viu muito por aí foi, né, a presença das fossas tá lá nos domicílios, né? Mas as pessoas praticam defecação a céu aberto em grande medida, né? Porque consideram que essa prática é muito mais prazerosa, né? Do que essa defecação num ambiente abafado, mal iluminado, mal cheiroso, né? Que está ali sobre a fossa. Né? Então, assim, a implantação da solução estática, né, ela também vai depender muito do tipo de solo, né, que é uma característica também local. Então, tem uma série de peculiaridades aí que são locais, que ultrapassam essa barreira aí do regionalismo, né? Eu acho que a matriz tecnológica ela pode ajudar nessa escolha, tá? O PNSR, o documento central, né, esse que está disponibilizado, ele não é a publicação mais completa sobre o assunto, né? Porque a gente desenvolveu um texto que tem muito mais elementos, né? Nesse sentido, são duas séries, é a série Subsídios ao Programa Nacional de Saneamento Rural e a série Memória do Saneamento Rural, do Programa Nacional de Saneamento Rural, que estão no prelo e que em breve vão ser disponibilizados também para consulta. Então, assim, esse texto é um texto mais amplo, mais detalhado, que fala de forma mais detalhada sobre cada solução. Eu espero que ele seja bastante acessado, né, para ser muito útil. A outra pergunta é sobre os impactos. Isabel, só me relembra aí, depois da Marta, como é que foi a pergunta mesmo? Vocês já observam algum impacto do Programa Nacional de Saneamento Rural nesse momento, hoje? Bom, o impacto, né, que eu pude perceber é o impacto da empatia entre órgãos, setores, instituições. Né? Tenho reparado assim, que o programa uniu, né, pessoas que se interessam pelo saneamento rural e que criou-se uma identidade, essas pessoas estão buscando fazer alguma coisa para o programa sair da gaveta realmente. Então, assim, por exemplo, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, desse debate, né, graças ao PNSR, né? Do ponto de vista mais prático, né, o que eu tenho observado? Então, por exemplo, pode ser que ocorra uma experiência piloto, né, que está sendo aventada pela Funasa, né? É possível que isso aconteça, né? Eu acho que, enfim, não era exatamente o que a gente gostaria, né? Porque são 20 anos, né? Então a gente esperava assim que a coisa tivesse já se iniciasse num processo mais acelerado, né? Mas dado que houve esse retrocesso aí em termos de legislação, enfim, né? Entre outros retrocessos, eu acho que um projeto piloto, né, já vai ser importante, né, para servir de exemplo, né? Por que não? Para servir de exemplo e para, quem sabe, servir de inspiração aí para que o saneamento se desenvolva, enfim, né? Bom, e aí eu queria comentar, né, que essa colocação da Natália, né, da própria Isabel, né, eu sempre me deparo com esses depoimentos. As pessoas, elas ficaram marcadas realmente por esse processo, né? Foi um processo muito, enfim, muito verdadeiro, né? Então, a gente se doou e, enfim, com aquele ideal mesmo de ver o saneamento rural acontecer. Então, esse ideal, né, ele nos une, né? Somos muitos que estamos engajados nesse processo, continuamos ativos, né? Então, Natália teve uma participação super importante aí no PNSR, né? Ela fez um relato, né, que pode representar o relato de centenas de outras pessoas que participaram, né? E fico feliz, Isabel, que você tenha participado da nossa oficina, né? Porque, de fato, foi um elo importante aí para
para estabelecer esses laços, né, com vocês, né, que são tão importantes, assim, nossa interlocução é tão importante, né, e, enfim, tem muito apreço por isso. Sem dúvida, Sonari. Mais uma pergunta, Zá, a gente está caminhando aí para o final, então acho que eu pensei mais uma pergunta, da Isabel mais uma, e a gente encerra. Sonari, dentro dessa que você comentou, que os alunos, estudantes iam para as comunidades, iam para a área, as diversas áreas rurais aí que vocês trabalharam e voltavam com as experiências. E aí eu me lembro que, eu não sei se foi conversando com você ou lendo algum material que você gerou, essa questão do protagonismo da mulher, questão do gênero. Mesmo a mulher tendo todo esse protagonismo, você até citou aí na sua apresentação o dia e como a água está presente na vida dela. E aí eu fiquei bastante impressionado aí com a questão, imagine um banheiro afastado da residência, aquele buraco escavado, e qual que seria essa diferença homem e mulher nessa relação. Queria que você falasse sobre isso, essa descoberta, vamos dizer, que vocês constataram. Então, esse tema especificamente, ele foi tratado por uma pesquisa específica, né, de mestrado. Então, assim, só um parênteses, né, a gente, na perspectiva do PNSR, né, nós aproveitamos para aprofundar em temas relevantes, né, temas que dizem respeito às vulnerabilidades intrínsecas ao rural, né, e a questão de gênero é um desses temas relevantes. Então, ele foi trabalhado pela Bárbara Brenda em sua dissertação de mestrado, né, ela agora segue nessa discussão no desenvolvimento da sua tese, né, e ela foi para campo, enfim, com o objetivo de saber mais sobre o papel das mulheres, né, esse protagonismo e o impacto, né, que isso tinha sobre a vida delas. Então, de fato, né, a gente tem evidências muito fortes, né, e muito dolorosas, né, eu me coloco no lugar dessas pessoas, né, que no dia a dia delas, elas têm que enfrentar esse tipo de dificuldade, né, que é medo, insegurança, né, e à noite sair de casa não dá, é perigoso, né, elas, enfim, evitam fazer isso, né, às vezes elas precisam ir em grupos, né, para não se expor mais aos perigos, né, até as vestes delas interferem, não? Então, usar uma saia comprida, né, facilita isso, porque a pessoa, enquanto está lá defecando, né, pode passar alguém e tal, dar um tchauzinho, né, que não está se expondo, tá? Não está se expondo de certa maneira, mas de outra, né, cadê a privacidade? E, assim, principalmente o esforço físico, né, que está relacionado com essa jornada árdua de coletar água, de trazer na cabeça, debaixo do sol, por várias vezes. Então, elas relatam muitas dores, muitas dores, realmente, no corpo. Elas relatam, né, que, enfim, em função dessa jornada de trabalho, é muito difícil elas terem tempo para se dedicar a outra coisa, a geração de renda, né, para a própria família. Isso fica a cargo do homem, né? Então, assim, aquela construção social, né, sexista é muito forte dentro do rural, né, mostrando o seguinte: o homem, né, se alguma coisa estraga, se alguma coisa técnica, né, tem problema, aquilo não é a mulher que resolve, aquilo é papel do homem, né? Na política, de maneira geral, na diplomacia, papel do homem, majoritariamente, né? As mulheres, elas ficam no plano do domicílio, elas sofrem se elas percebem que a limpeza não está contento, né? Que alguém está sofrendo porque não tem água, né? Então, assim, claro que a gente sabe do poder das mulheres, né? Mas é um círculo vicioso, realmente, né? Que impacta fortemente a vida delas,
tá? E a Bárbara está estudando isso aí, e, enfim, né, está desenvolvendo um trabalho sensacional sobre esse tema. Bárbara. Isabel, tem mais perguntas? Tem. O pessoal continua elogiando o programa, a leitura dos textos, os trabalhos desenvolvidos. E a gente está com a participação de várias pessoas. Você falou da participação e da criação dos elos, né? No nosso bate-papo, a gente tem gente de Comitê de Bacia, do PCJ, da ESABESP, da ABS, da Embrapa, da própria FUNASA, estudantes, então isso é bem legal. E o que eu queria perguntar, Sonali, falando de participação, qual que é o papel da educação e da participação social, que é um dos tripés, né, que vocês trabalharam durante todo o desenvolvimento do programa, para essa apropriação das soluções pelos usuários, para que a solução adotada ela se torne perene, se torne sustentável. O que você podia falar sobre a questão do engajamento, da participação? Bom, essa questão ela não está enraizada na nossa sociedade, né? A gente sabe que os nossos governos têm falhado miseravelmente quando se trata de educação, né? Educação inclusiva, educação para formar as pessoas para o que elas necessitam, né? Então, assim, a ideia é que a educação ela se torne mais efetiva, né? E que ela possa ser um veículo para que as pessoas se tornem mais conscientes e mais participativas, né? Que se envolvam com o mundo ao seu redor, mas principalmente com questões que vão fazer com que a sua vida se torne, enfim, mais favorável, né? Do ponto de vista de enfrentar as dificuldades, de fazer valer seus direitos. Então, quando eu falei da intersetorialidade, né, o setor de educação ele é fundamental para o saneamento rural acontecer, ou para o saneamento básico de maneira geral, porque nos conteúdos, né, dos diversos níveis, das diversas etapas de formação, né, isso tem que aparecer, né, porque são ações essenciais, né, à vida, à saúde. Então, a educação formal ela tem que ter um papel essencial nesse sentido, e também a educação não formal, né? Então, tem que haver o fomento a oficinas, seminários, capacitações, lives, né? Como essa que a gente está aqui participando, veículos, né? Para se difundir o conhecimento acerca da necessidade de se empoderar as pessoas se tornarem mais ativas nesse processo de tomar frente, né, às ações de saneamento, reconhecer o que é seu direito, o que é seu dever, tá? Isso aí é algo que a formação leva a isso. E tem também a educação informal, né? Essa é muito forte, é que tem prevalecido, né? A transferência intergeracional de pais para filhos, né? Mas também aquela, né, de vizinho para vizinho, de agente de saúde para a população. Ou seja, se a gente conseguir, né, da forma ideal, fazer com que os meios formais, informais e não formais de educação abordem o saneamento, né, isso já vai ser o ponto de partida para essa apropriação das soluções, né? Para cada um saber o que é seu papel. Tá? Então, enfim, algo diferente disso é muito difícil de viabilizar o saneamento rural, de fato. Até eu ia fazer a pergunta, como garantir que o programa seja efetivamente implantado, conforme formulado, Sonali? Então, acho que você acabou respondendo aí nessa última fala sua, né? Eu acho que é por aí, né? E, de novo, né, que eu quero reforçar que o processo de construção colaborativo, dialógico, né, que agregou tantos atores ligados ao saneamento rural, ele foi tão forte, ele foi tão poderoso, né, que eu acho que vai ter muita gente aí cobrando, né, do governo, assim espero,
que esse programa ele aconteça, né? Então, claro, tem que envolver muita gente mesmo e vários setores diferentes. Legal. Sonari, muito obrigado. Eu acho que, conforme eu tinha comentado no começo, talvez se a gente ficasse aqui um dia, ia ter perguntas, ia ter questionamentos, aprendizados. Acho que seria... isso é um tema que é inesgotável, né? Mas a nossa proposta é essa, é 1h e 20 aí, a gente já está batendo essa 1h20. Então, muito obrigado, Sonari, acho que valeu a pena. A gente não errou, essa ideia de tê-la como a primeira convidada, acho que foi um acerto bastante grande aí. Muito obrigado, viu, pela sua palestra, discussão, debate, o bate-papo, né? Muito obrigada. Estou muito feliz por ter participado e vou continuar aqui, né, acompanhando o bate-papo sobre saneamento rural, que ele, assim como o Programa Nacional de Saneamento Rural, né, ele aconteça e se torne perene e sustentável. É muito importante. Parabéns, viu, para vocês por essa iniciativa. Viu? Obrigado, Sonari. Bom, aí, encerrando, eu só queria comentar, eu acredito que o Raul foi colocando uma série de links, sites aí para quem tiver interesse, inclusive acessar o material produzido no Programa Nacional de Saneamento Rural, tem os links, acho que tem alguns textos, livros que a Sonari disponibilizou e que a gente foi colocando aí no chat. Importante, quem gostou aí desse primeiro bate-papo aí, o primeiro episódio nosso, curte o canal, que daí na próxima terça-feira a gente trará aqui o Rodrigo Sanches Garcia, ele é do GAEMA, do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente. Ele é promotor de justiça aqui da nossa região, do Ministério Público do Estado de São Paulo, e é muito atuante junto ao PCJ, é muito atuante na questão do saneamento rural, está trazendo muitas contribuições aqui para a região de Campinas, aqui onde está localizada a Unicamp. Então, quem estiver nos assistindo, curta aí o canal e participe na próxima semana. E quem não tiver, divulgue esse material que a gente está gerando, espalhe aí nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, e por aí vai. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Sonari, gostaria de agradecer a Isabel, que nos ajudou aí com as perguntas. A Isabel faz parte do grupo de pesquisa. O Raul, que está sendo fundamental aí nessa questão da parte técnica aí, mas mais para frente ele vem para as perguntas também. E só para finalizar, como eu disse, a ideia é que seja realmente perene esse bate-papo. Por isso, conforme vocês tenham, quem está nos assistindo ou quem nos assistirá pelo YouTube, se tiver ideias de temas, pessoas, sugestões, pode ir jogando, pode ir dando essas sugestões para nós. Nós vamos guardar isso e ao longo de 2021, 2022, sem pandemia, a gente mantém esse debate. Então, muito obrigado e até a próxima, até o nosso próximo episódio. Tchau!